Olá, Mundo UFG está no ar. Bem-vindo, bem-vinda. Olha, o Hospital das Clínicas está usando o novo teste para Covid-19 desenvolvido por pesquisadores da UFG. Ele é mais barato e o resultado sai em 1 hora. O teste chamado de RT-LAMP, ele é similar ao PCR. Ele também detecta o material genético do vírus. Ele pega no estágio inicial da doença, ali até o 10º dia, quando a carga viral da pessoa já começa a cair. O teste pode ser feito com material coletado do nariz ou com saliva, mas para aplicação no HC, a coleta pelo nariz funciona melhor, porque a análise do material é mais simples. Apesar de ser parecido com o PCR, o RT-LAMP tem vantagens. Os dois fazem várias cópias do material genético do vírus para encontrar resultado, mas o novo teste faz isso de forma mais simples, usando menos equipamentos. Então, por isso, todo o processo é mais rápido, precisa de menos estrutura, menos investimento, que só grandes laboratórios, grandes centros possuem. Então, a gente vai conseguir difundir mais pequenos laboratórios, cidades pequenas, vão conseguir usar o teste, porque não precisa de tanta instrumentação. Desde 23 de fevereiro, o HC usa o RT-LAMP com 500 testes doados pelos pesquisadores, sem precisar ir para laboratórios fora do hospital e com o resultado saindo muito rápido. O teste ajuda na gestão dos leitos de Covid-19 que estão praticamente lotados, não só no HC, mas em Goiânia como um todo, há alguns dias. Tem muito impacto no gerenciamento desses pacientes, né? Porque se o médico pede o PCR, tem que mandar para um laboratório fora, né, do hospital. O hospital não tem condição de fazer esse PCR. Dependendo para onde vai essa amostra, 1 semana, às vezes, o paciente fica esperando um resultado, né? Esse gerenciamento do paciente, então, eu acompanhei isso alguns dias que eu tive no HC, chegou o paciente no pronto-socorro lá, passando mal, chegou 2 horas depois, que demorou porque as meninas estavam esperando no tamoto, mas enfim, 2 horas depois o paciente estava lá, ele era positivo, um senhor tal, passando mal, positivo, ou seja, já foi possível gerenciar esse paciente como Covid praticamente de imediato, ele não precisou voltar para casa, esperar não sei quantos dias para vir um PCR. Então, esse teste nesse formato para hospitais como o HC e outros hospitais que estão recebendo, hospitais de campanha, é um teste que vai ajudar muito no gerenciamento dos pacientes dentro do hospital e dos leitos, né? Se não é o interesse do projeto comercializar os testes, né? O interesse desde o começo foi ajudar a testar a população. A gente tinha esse sonho, né? Esse sonho que a gente pudesse, né? Porque muitas vezes a gente fica na pesquisa, no laboratório, e publica os artigos, tudo, mas muito raro a gente vê o que a gente faz realmente lá, o paciente fazer, testar. Então, a gente tinha esse sonho muito grande, né? Trabalhamos muito para isso e hoje a gente quer ver o teste ajudar as pessoas. Então, a gente não vai comercializar, a gente vai transferir, assim como a gente transferiu o nosso conhecimento, a gente treinou o pessoal do HC. Hoje, eles mesmos fazem sozinhos os testes lá, as biomédicas foram receber treinamento, tal. Então, a mesma coisa a gente vai fazer. A gente começou no HC como um modelo, tudo. Então, a gente vai fazer. Essa semana vai sair um edital na página da UFG, chamando todos os locais que estejam interessados em receber isso. E vai receber essa transferência de tecnologia sem custo algum, tá? Então, e a gente quer que também, a gente pede como contrapartida que esses locais, os laboratórios, por exemplo, que forem cobrar, obviamente eles precisam cobrar, porque eles precisam cobrir os custos, mas a gente pede que isso seja um preço acessível, né? Que seja bem mais barato que o PCR, é uma sugestão nossa, do nosso projeto, que ele custe cerca de R$100, R$120, não mais do que isso. Nesta semana, o novo decreto alterou parte das regras de funcionamento das atividades na região metropolitana de Goiânia, que valem por pelo menos mais 7 dias. A ocupação dos leitos de UTI na capital chegou a 99% e 97% nas enfermarias. A suspensão do funcionamento dos ônibus chegou a ser cogitada, mas não foi para frente. A decisão foi de exigir que circulem somente ônibus com passageiros sentados. O que muda então? Agora o drive-thru em restaurantes e lanchonetes está proibido. Só fica permitido o delivery. Da mesma forma estão funcionando as distribuidoras de bebidas, mas nesse caso tem restrição de horário, de 8 da manhã às 8 da noite.
Missas e outros cultos religiosos podem acontecer em Goiânia e Aparecida de Goiânia com restrições, como ocupação máxima de 10% dos assentos. Escolas continuam autorizadas a receber até 30% dos alunos presencialmente. O Ministério da Saúde prevê a entrega de aproximadamente 38 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19 ao longo de março, mas esse número é menor do que o que tinha sido anunciado pela pasta em fevereiro, que seria 46 milhões de doses. Cerca de 4 milhões das vacinas atrasadas são desenvolvidas pela AstraZeneca e seriam importadas da Índia. A expectativa agora é que elas cheguem em abril. Outras 4 milhões de doses, que não serão entregues no mês de março, são de produção da Fiocruz. A justificativa nesse caso é o atraso da chegada de insumos do imunizante vindos da China. A plataforma Covid Goiás da UFG atualiza vários dados sobre a pandemia, entre eles os casos confirmados e as mortes por cada bairro, cada setor em Goiânia. Os dados deixam claro como a desigualdade social influencia nas consequências que a pandemia traz. Os bairros que possuem mais casos nem sempre são os que possuem mais óbitos. Por exemplo, o setor oeste possui mais casos que o centro. Entretanto, o número de óbitos do centro é maior que do setor oeste. Outro exemplo é o caso do setor fim social, situado na região noroeste. Ele é o 20º no ranking de casos, porém, ele é o 8º em número de óbitos, superior, por exemplo, ao Jardim Goiás, que possui quase 1.000 casos a mais. Então, percebemos que questões relacionadas à periferia, à faixa etária, ao poder aquisitivo estão relacionados com os óbitos. Por exemplo, transporte público, que nós evidenciamos aí que ele continua com um grande número de pessoas no mesmo ônibus, então isso é um dos grandes agravantes. Enquanto os setores mais pobres da capital sofrem maior número de óbitos por Covid-19, o contrário é observado nos setores com população mais rica. Setores mais nobres têm mais casos confirmados e menos mortes. Mas chama-se muito atenção, em Goiânia, a situação dos bairros nobres, como, por exemplo, o setor Bueno e o setor oeste, em que lideram a quantidade de casos desde o início da pandemia e que possuem residentes com muito mais condições de seguirem os protocolos de segurança, adquirindo, por exemplo, as melhores máscaras, evitando grandes aglomerações, etc. Esses bairros mais nobres possuem mais casos, mas em relação aos óbitos, eles possuem menos óbitos. Por exemplo, no último levantamento que nós fizemos, dos últimos 30 dias, nós evidenciamos que, por exemplo, os 3 bairros que lideram o número de casos nos últimos 30 dias são o setor Bueno, com 411 casos, o setor Oeste, com 176 casos, e o Jardim América, com 160. Então, Bueno, Oeste, Jardim América. Mas em relação ao número de óbitos, nós temos o Bueno, com 6 casos, o Parque Ateneu, com 5 casos, e o Recanto do Bosque, com 3 casos. Então, esses 2 últimos bairros aí, embora possuem menos casos, eles possuem mais óbitos e estão aí no ranking dos 2º e 3º com o maior número de óbitos nos últimos 30 dias. Mundo FG vai para um intervalo bem rápido e já volta. Semana passada, o Ministério Público Federal divulgou uma nota técnica apoiando o uso de medicamentos como hidroxicloroquina e ivermectina no tratamento precoce da Covid-19. O documento tem mais de 100 páginas e afirma que evidências científicas possibilitam indicar esses medicamentos para reduzir a carga viral. Eu conversei com a professora Jaqueline Leite, da UFG, que explicou o seguinte: nas diversas doenças, existem 3 possibilidades de tratar um paciente. Primeiro, tratamento preventivo para prevenir a doença. Hoje, no caso da Covid-19, o que tem é a vacina. Segundo, o tratamento paliativo, que não consegue a cura da doença, mas ameniza os sintomas, antitérmico, oxigênio e analgésicos, por exemplo. Esse tratamento é usado na Covid-19. Por último, tem a possibilidade de tratamento curativo, que cura a doença de fato. Esse ainda não existe para a Covid.
Para o tratamento preventivo, primeiro, que evita a doença, há muito tempo houve estudo envolvendo a hidroxicloroquina, mas um estudo que não era grande nem criterioso o suficiente para ser confiável. Agora, um novo estudo da OMS provou que o medicamento de fato não é eficaz para prevenir a doença. O FDA ele já tinha lançado uma nota, né, onde nessa nota a gente tinha estudos conclusivos, né, falando que a hidroxicloroquina ela não funciona para tratar a COVID-19, ou seja, ela não funciona nem como um tratamento paliativo, nem como um tratamento curativo, né? Então, a outra questão era, será que a hidroxicloroquina ela funciona como um tratamento preventivo para a COVID-19, né? Essa seria a hipótese. E os estudos que foram publicados, né, essa semana pela Organização Mundial da Saúde, um estudo onde foi analisado 6 clinical trials, né, 6 ensaios clínicos, com mais de 6.000 pacientes, mais precisamente 6.059 pacientes, eles pegaram esses pacientes, esses voluntários, né? Esses voluntários foram divididos em 2 grupos, então eu tinha 3.000 grupos de pacientes que tinham alto risco à exposição ao vírus da SARS-CoV-2 e tinha 3.000 pacientes que tinham risco, mas um risco moderado à infecção pelo vírus da SARS-CoV-2. E a partir desse estudo, eles fizeram 3 questões, né? A primeira questão, a utilização da hidroxicloroquina, né, reduz a infecção pelo vírus da SARS-CoV-2 quando comparado com o grupo que não recebeu hidroxicloroquina? E o que eles observaram é que não tem uma redução na infecção pelo vírus da SARS-CoV-2. Pois bem, o paciente foi infectado, né, com o vírus da SARS-CoV-2. Esse tratamento preventivo com a hidroxicloroquina reduz a busca por tratamento, né, hospitalares, né, desses pacientes, quando comparado ao grupo que não recebeu hidroxicloroquina, a resposta foi não tem essa redução. E, por fim, eles analisaram a questão do desfecho mais crítico da doença, né? Que seria a questão de uma hospitalização mais grave, da morte desse paciente. E eles observaram que, da mesma forma, o tratamento preventivo com a hidroxicloroquina não consegue impedir que esse paciente evolua para quadros mais graves da doença COVID-19, né? Então, nas 3 hipóteses testadas, né, esse estudo da Organização Mundial da Saúde, ele conclui que a hidroxicloroquina, ela não funciona no tratamento preventivo da COVID-19. O estudo da OMS mostrou também que o uso da hidroxicloroquina tem efeitos adversos. Ela aumenta o risco de arritmia cardíaca, podendo causar morte por parada cardiorrespiratória e pode também se depositar na retina e até levar o paciente à cegueira. Na pandemia estamos falando tanto em lavar as mãos, né? Mas se a própria água está contaminada com micro-organismos, como bactérias, pode acabar gerando outras doenças. É o caso de 2 comunidades quilombolas de Goiás, onde pesquisadores da UFG coletaram amostras de água e sangue. As coletas foram feitas antes da pandemia. Em cada uma dessas 2 comunidades, nós coletamos 5 amostras, né, de 5 casas. Então, a gente foi em 5 casas, né, e coletamos essas amostras de água diretamente de onde eles retiravam para o consumo. Então, a gente coletou da torneira, né, ou diretamente da cisterna, de onde eles realmente utilizavam diretamente para o consumo deles. Nós fizemos em 2 comunidades quilombolas, uma comunidade da zona rural, que fica no município de Silvânia, chama Comunidade Almeidas. E a outra comunidade foi na zona urbana, no município de Aparecida de Goiânia, ali no bairro Del Fiore. De modo geral, a água utilizada na comunidade de Silvânia, como não tem nenhum tipo de tratamento, não tem cloração, né, não tem nenhum tipo de tratamento prévio, foi uma água considerada inapropriada para o consumo, uma vez que a gente encontrou contaminação por diferentes tipos de bactéria, né? A nossa análise, ela se baseou na busca por bactérias,
Poderia existir outros micro-organismos ali, como vírus, protozoários, mas esse não foi o alvo de pesquisa, né? A gente realmente trabalha apenas com a bacteriologia. E também identificamos, mesmo que em pequenas concentrações, mas identificamos contaminação por metais potencialmente tóxicos. Já na comunidade de Aparecida, que é essa comunidade urbana, né? Lá eles recebem água tratada pela Saneago, né, pela Companhia de Tratamento de Água, e essa água que é recebida por essa companhia, ela não apresentou nenhum tipo de alteração, desde alteração microbiológica, alteração físico-química, alteração por metais, nós não identificamos nenhum tipo de alteração. Mas lá em Aparecida, né, nessa comunidade, eles também fazem uso de água proveniente de poço raso, que a gente chama de cisterna. Então, essas pessoas foram 2 amostras só que nós coletamos nessa situação, e a água coletada dessas casas que utilizavam poço raso, aí sim ela apresentou muita contaminação bacteriana também. Em muitas das casas que nós coletamos amostra aqui na Vila Del Fiore, na região urbana, esses moradores, esses quilombolas, eles fazem uma fossa séptica a 1 metro, a 2 metros, de onde eles coletam água. E eles coletam água de poços rasos, que vulgarmente nós chamamos de cisterna, sabe? Para não pagar a água tratada, porque às vezes eles não têm condição financeira para fazer isso. Causa vários tipos de infecções, desde infecções gastrointestinais a algumas infecções piores uma vez não tratada. Além de analisar a água, outro estudo desse projeto fez coleta de sangue e identificou em moradores das 2 comunidades sinais de alteração no DNA que indicam toxicidade. Então, essa água pode também, além de outros fatores que nós não estudamos, correlacionar essa toxicidade. O que pode ocorrer é que, em último caso, pode desenvolver um câncer, e a gente teve alguns representantes que nós fomos nas casas, que nós estudamos e que inclusive faleceram durante o nosso estudo. E numa situação dessa, de água tão fora do padrão estipulado, de quem cobrar? Como resolver? Existe, na verdade, Letícia, muitas políticas públicas destinadas a esse público. Se a gente for pesquisar, o governo federal tem sim muitas políticas, existem muitos programas, né, para ter essa questão do tratamento da água. E foi uma das coisas que eu escrevi na minha tese, o que a gente muitas vezes não percebe é a aplicação disso, né, a execução desses programas, a execução dessas ideias que realmente que existem, né? Então, existe sim muitos programas, existe sim eles pensam sim nas comunidades, mas muitas das vezes não é aplicado, né? Não existe uma prática disso que está proposto. Então, eu sei que sim, o governo federal tem um papel importante, existem também associações, existem ONGs que velam e que olham para essas comunidades também. E eu acredito também que um trabalho como esse, ele desperta o interesse de um modo geral. Então, abre os nossos olhos, né, para a gente realmente ter atenção a essa população e, de repente, as políticas públicas de fato sejam aplicadas nas comunidades, né? Mundo UFG vai para um intervalo bem rápido, não saia daí que a gente já volta. O coronel da Força Aérea Brasileira, Alexandre Gomes da Silva, foi nomeado como diretor de avaliação da educação básica do INEP. Alexandre vai coordenar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O cargo estava vago desde janeiro, quando o antigo diretor responsável pela prova nacional morreu por complicações da Covid-19. Até julho do ano passado, Bolsonaro tinha aumentado 33% a presença de militares da atividade no governo, além dos postos de alto escalão. São mais de 2.500 integrantes em cargos comissionados em 18 órgãos. Dos 21 ministros do governo federal, 9 são das Forças Armadas. A UFG desenvolveu um sistema que ajuda na gestão do transporte público escolar, criando, por exemplo, melhores rotas para os motoristas. O sistema pode ser usado por qualquer município gratuitamente e é uma parceria entre o Centro Colaborador ao Transporte Escolar da UFG
e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tem um módulo para cadastro de todos os alunos do sistema, cadastro de todos os veículos, motoristas, rotas, cadastro da questão de empresas que fornecem insumos para a manutenção dos veículos, e aí ele possibilita, dependendo do nível de informação que você alimentar o sistema, possibilita essa gestão básica desse cadastro básico e também da questão de uma roteirização, né, de ele oferecer a possibilidade de uma proposta para uma rota mais otimizada para a operação. Além do que já tem hoje, o sistema vai ser aprimorado e ganhará outros módulos nos próximos 4 anos, que é o período dessa parceria entre o Ministério da Educação e o UFG. Um módulo de custo, então para fazer a estimativa do custo de cada uma das rotas, e isso é importantíssimo para o município, principalmente para o processo de licitação. Boa parte dessas rotas elas são operadas por terceiros, né? Então tem que passar por um processo de licitação. Depois a gente vai fazer também um módulo de otimização, que é um pouco diferente da roteirização. Essa otimização, além de você estabelecer a rota, você estabelece qual é a melhor tipificação veicular para cada uma dessas rotas. Então é um veículo com 40 lugares, com 20 lugares, qual é o veículo melhor para ser utilizado. O sistema pode ser usado em computador ou smartphone e trabalha online ou offline, o que facilita o uso no dia a dia. A gente vê nesses estudos, nessas parcerias aí com o FNDE, a carência que é para os municípios, tanto ter técnico qualificado, quanto ter o mínimo de controle dos seus dados. Então, até hoje, a gente tem municípios que não têm nenhuma informação do transporte escolar cadastrada, ou a única informação está na cabeça de um gestor. Lógico, também temos municípios que têm sistemas próprios, extremamente bem desenvolvidos, né? Mas a grande maioria é muito carente. Então, foi em função disso que o FNDE visualizou a importância de fornecer uma ferramenta dessa para disponibilizar para todos os municípios brasileiros. E ainda mais de forma gratuita, né? O professor, que lida com o transporte escolar há muitos anos, conta que os problemas ainda são vários, como superlotação, veículos em condições precárias, acidentes em transporte terrestre e aquaviário, além de viagens para chegar na escola que duram mais tempo do que o próprio período de aulas. Essas falhas, segundo ele, acontecem pela falta de recursos, mas também por má gestão. A gente tem realidades e realidades no Brasil. A gente tem, por exemplo, o estado de Goiás, onde já existe uma ação para que não se tenha veículos impróprios para o uso do transporte escolar. Então, isso é um avanço muito grande que temos, mas a gente tem ainda realidades no Brasil do uso ainda do famoso pau de arara. A gente fez um estudo recente onde a gente avaliou os impactos tanto do programa PENAT, que é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, como do caminho da escola, que é o dos ônibus, dos veículos, né? E isso melhorou demais a realidade do Brasil. Para você ter uma ideia, antes, em 2005, onde fizemos um levantamento grande sobre transporte escolar, foi identificado mais de 20% dos veículos no Brasil impróprios para o transporte de pessoas sendo utilizado, né? O pau de arara, o caminhão, caminhonete adaptada. E na última pesquisa que nós fizemos, agora em 2017, isso passou para 3%. Moradores de comunidades Calunga, considerado o maior quilombo remanescente do Brasil, começaram a ser vacinados no fim de semana, nas cidades de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, na região nordeste do estado. Mais de 5.000 pessoas serão imunizadas e 15 de março é a data prevista para a aplicação de todas as primeiras doses da vacina Coronavac, até 15 de março, né? Chegar até a região é um desafio. Algumas comunidades vivem isoladas e em lugares de difícil acesso, principalmente agora nesse período de tanta chuva que aumenta os níveis dos rios. Lembrando que os quilombolas são um dos grupos prioritários para receber vacina contra a Covid-19 aqui no país. Mundo UFG fica por aqui. Obrigada pela companhia, se cuide e até a próxima.